Tá bom, muito obrigado. Eu espero que todos estejam escutando bem, que todos estejam muito bem. Agradecemos a Bezerra de Menezes por mais essa oportunidade de nós podermos estar em comunhão, falando do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu escolhi o tema, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Nós vamos falar daquelas duas passagens de Jesus que está no capítulo 5, de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão ou herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores ou pacíficos, em alguns outros evangelhos consta pacificadores e outros pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu queria fazer, antes de começar o nosso estudo, eu fiz uma sinopse do capítulo 9 para que nós possamos estudá-lo na íntegra, tá? Mas cabe eu lembrar que nós estamos lidando com o homem de bem. O homem de bem é manso, é pacífico. E nós vamos ver outras virtudes que aqui nós vamos topar com o estudo de Allan Kardec inicialmente, e depois de dois espíritos amigos, de Hahnemann e de Lázaro. Muito bem. Então, o Allan Kardec começa falando no estudo injúrias e violências. Então, ele coloca, depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Vocês vejam que ele coloca Deus primeiro, né? Porque lembremos-nos daquela passagem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus em primeiro lugar, ao próximo e a si mesmo. Então, Allan Kardec aqui nos coloca Deus como sendo aquele primeiro desafio do homem que está sendo despertado no seu caminho de volta para Deus. Porque nós caímos espiritualmente, nós sofremos a queda espiritual. E nós estamos resgatando aos poucos o nosso equilíbrio espiritual. E esse primeiro passo, a nossa primeira relação é com Deus. Nosso Criador, o nosso doador de toda a vida. Como eu falei ainda há pouco para a Ana, lá no Regeneração está escrito lá um dístico, escrito por Bezerra de Menezes. Aqui aprende-se a amar a Deus. A caridade, que realmente nós vamos começar a fazer conosco, é desenvolver este amor inicial, para que as demais caridades possam ser completadas. Nós não podemos simplesmente fazer doações, como muita gente faz, não acredita em Deus. Faz por um ato simples de fraternidade, de caridade. Mas o primeiro passo, para a gente ser completo, tem que começar por Deus. Isso que ele fala, depois da humildade para com Deus. Por que humildade? Porque nós temos que nos submeter à sua lei. E essa lei está em nossa consciência. Não importa o quanto que você comece a amar a Deus. Isso é muito, mas tem que começar. Nós temos que olhar para este mundo, olhar para o universo e nós vermos, meu Deus, o que não é obra do homem, como está no Evangelho, é obra de Deus. É obra da inteligência primeira, a causa primeira de todas as coisas. Aí nós vamos, sim, seguir os nossos passos adiante. E cada um de nós, eu tenho certeza que nós já começamos a fazer um entendimento divino, um entendimento de Deus em nosso coração. Allan Kardec continua. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo.
o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição na Terra, quando, de acordo com a lei do progresso, que é outra lei de Deus, e a promessa de Jesus, ela se houver transformado em um mundo feliz. Entendemos que Kardec quis aqui dizer, esse mundo feliz, que nós estamos, está à nossa frente, é o mundo da regeneração. E ele, quando estiver regenerado, o nosso mundo, é um mundo feliz. Em virtude do afastamento dos maus. Coloca aqui Allan Kardec, o afastamento dos maus. Devemos de ver e observar com muita tranquilidade que esse afastamento dos maus é o que está previsto agora, onde que eles serão encaminhados para os mundos compatíveis com a sua vibração. Então, nós chegamos agora, dando continuidade ao estudo, com os espíritos amigos. Né? São 4 estudos. O primeiro estudo é a afabilidade e a doçura, que foi nos trazido por Lázaro em 1861. Ele fala da benevolência. Essa palavra benevolência é interessante, porque ela, traduzindo, ela bem de bem mesmo, né? Volência de vontade. Bem, no caso, boa, melhor falando. E volência, vontade. Boa vontade. Então, essa boa vontade, essa benevolência para com quem? Os seus semelhantes. Nós estamos tratando agora um passo adiante do amor. Nós começamos amando a Deus, para nós entendermos que Ele está e habita tudo, é o nosso Pai, é o nosso Criador. E agora nós vamos partir para a caridade aos nossos semelhantes. Fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura. Você veja que a benevolência para com seus semelhantes é um fruto do amor ao próximo, onde produz a afabilidade e a doçura, que é o tema do capítulo estudado por Lázaro. Mais adiante, nós vamos chegar no número 2, a paciência. E aqui eu quero observar o seguinte: é uma virtude que eu falo que é um dos maiores desafios para o ser humano, a paciência. A paciência também é uma caridade, e essa caridade tanto pode ser com os outros, e deve ser com os outros, mas também conosco. Quantas vezes a gente diz calma ao nosso impulso interior, paciência, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E nós temos que ter paciência com a dor. Quem não passou uma dor física, uma dor moral? Quem não viu isso nos seus semelhantes? Uma pessoa amada acontecendo? Então, esse espírito amigo diz assim: coragem, o Cristo é o vosso modelo. Questão 521. Quem é o nosso modelo? Jesus. Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem: Jesus é o nosso modelo. Onde ele teve muita calma, onde ele mostrou a gente que devemos ter não só paciência, como devemos ter coragem. E nós vemos isso nos apóstolos, que eles tiveram tanta coragem para enfrentar um sistema tão material, tão fechado, e eles eram... Desculpa aí, eu não desliguei aqui o celular, então fica aqui do lado do celular, desculpa. Então, eles tiveram tanta coragem de enfrentar aquele sistema romano naquela época. E todos eles, com exceção de João, padeceram muito, sofreram muito.
tiveram suas resignações, suas coragens, o que trouxe para nós, até os tempos de hoje, toda essa força desses apóstolos. Mas não devemos esquecer os cristãos da primeira hora. Nós somos da última hora, mas os cristãos da primeira hora, esse nós não devemos esquecer. Aqueles que seguiram corajosamente, pacientemente ao circo romano. E nós vamos ver um desses cristãos no livro Ação e Reação do nosso irmão Chico Xavier, em que nos traz um dos espíritos que aparece no livro com as marcas do seu perispírito das feras. André Luiz nos trouxe muito detalhe explicando, e o amigo espiritual fala para ele, esse é um dos cristãos da primeira hora, que ainda trabalha por Jesus, trazendo-nos essa bênção para essa irmã. Um livro muito bonito, e que nós vemos a coragem que esses irmãos trouxeram para todos nós. A terceira é a obediência e resignação de Lázaro, 1863. Ele fala que essas duas virtudes são companheiras da doçura. Duas virtudes companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então você veja, mais virtudes vêm aparecendo no desdobrar do homem, daqueles que são mansos e pacíficos. Todas as virtudes ligadas ao homem de bem, que nós vamos encontrar no Sede Perfeito, no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos espíritas. Ele não fala espírita, fala ensinamentos. Mas eu coloquei entre parênteses aqui espíritas, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, embora englobe todos, mas é dirigido aos espíritas, muito aos espíritas. E eu quero aqui abrir um parênteses para dar uma pequena explicação sobre o que vem a ser manso. É alguém que age de modo pacífico, com bondade e delicadeza. Já o pacífico é o equilíbrio, a confiabilidade, o espírito analítico, calma. O pacífico restabelece a paz em momentos de conflito. Já a resignação é a ação de aceitar pacificamente as dores e os sofrimentos da vida. Eu acho que todos nós aprendemos muito com a resignação. Quantas dores nós já vivenciamos e aceitamos pacificamente? Quantas? Vamos fazer uma lembrança da nossa vida? Quantas provas e expiações nós já passamos e conseguimos vencê-las resignadamente? Porque aqueles que fazem da sua dor escândalo não está aproveitando a ação purificadora dessa dor. Por isso que Jesus chama lá atrás os eleitos pela dor, porque a dor foi sagrada lá no Jardim das Oliveiras. Como ela é sagrada em cada coração que passa por essa prova. E o fato de quantos aceitam pacificamente essas dores são os eleitos, porque eles evoluem, eles vão à frente. E nós chegamos na parte mais crucial do nosso estudo, a cólera, onde é estudado dois espíritos, um espírito protetor
e outro Hahnemann. Isso em 1863. A cólera é um sentimento violento diante de uma situação. É a ira. E eu gostaria de falar com vocês sobre os 4 educadores do livro Jesus no Lar. 4 educadores muito interessantes. A necessidade, a riqueza, o poder e, por último, a cólera. Certo senhor, muito bondoso, muito generoso com as pessoas, pedia a Deus provações, provas, porque ele queria sair daqui da terra e ir direto para o paraíso. E o representante de Deus, um anjo, apresenta-se para ele, já que ele rezava tanto, pedia tanto a Deus, porque ele era uma pessoa muito generosa, já tinha obras de ajuda fraterna para muita gente da sua comunidade. Enfim, ele queria sair da terra e ir para o paraíso. Então ele pede a Deus que ele consiga isso, que Deus mande para ele algo que possa realmente fazer jus a isso. O anjo se apresenta para ele. Ele fica maravilhado. Deus escutou as suas preces. Ele vai mandar 4 educadores para você. O primeiro educador vai começar hoje. A necessidade. E como que mudasse da noite para o dia, os negócios dele vieram a ruir. A plantação que alimentava tanta gente faliu, teve uma seca momentânea. Enfim, ele se viu pobre, de um homem remediado a um homem pobre, com muita necessidade. Aquilo que ele fazia de caridade, ele passou a sentir necessidade. E ele continua com a sua fé, aceitando o que o anjo mandou para ele. Passa-se algum tempo e ele consegue superar esta prova da necessidade. O anjo da necessidade, ele superou. O anjo veio de novo e falou: agora você receberá a riqueza. Então ele restitui tudo aquilo que perdeu e muito mais. E ele consegue fazer obras maravilhosas. Ele consegue ajudar outras cidades. É uma pessoa espetacular, considerada fantástica. O anjo aparece de novo para ele. Agora ele dá o poder. E ele, de repente, se vê envolvido numa situação em que ele começa a administrar as cidades. O colocam como um senhor das terras, como se fosse um rei, um imperador. Todos queriam que ele fosse o dono daquilo tudo, que mandasse, que orientasse, que administrasse. Então ele recebe o poder. E lembra das advertências do anjo: cuidado com o poder. Ele segue reto. Ele segue tranquilo, sem se envaidecer, sem abusar do poder. E o anjo vem, você passou por 3 grandes anjos educadores. Agora vem o último anjo, a cólera. Ele era rico, tinha poder, mas começou a ver aquilo que nós chamamos de difamação, chamando de corrupto, injuriando. Veio as intrigas, envolveu a sua família. As pessoas que o ajudavam passaram agora a retribuir a ajuda com crueldade, dizendo que ele era um abusado, que ele era isso. Ele se enfurece e manda matar todos aqueles seus opositores. A cólera, porque ele não suportava que ninguém fosse mais do que ele. A medida era ele.
O anjo educador depois veio e o arrebatou para o plano espiritual. E mostrou para ele que ele não está apto a receber o paraíso que ele esperava, porque ele não passou no último anjo. Tinha poder, tinha dinheiro, mas não suportava que seu orgulho fosse tocado um milímetro acima daquele que ele supunha que ninguém podia passar por ele. Então, com essa história, nós vamos ver que o estudo que é feito é em cima do orgulho, que nos leva a julgarmos que nós somos mais do que as pessoas. O orgulhoso, ele não suporta ser rebaixado. Sente-se sempre acima dos vossos irmãos. É a queda espiritual. Aquilo que nós achamos que estamos galgando acima, mas na verdade, quando vem a prova, nós caímos vibracionalmente. Nós não merecemos ainda esse paraíso que nós estamos querendo ir à frente. Essa menor contrariedade irrita e aborrece. E, como fala o Espírito Protetor, no livro, acaba entregando-vos a cólera. A origem desses acessos de demência, inclusive eles falam, a demência passageira, porque é um estágio em que passamos passageiro. Pode ser uma ou duas encarnações para Deus, isso é muito passageiro, 2 encarnações, em que você tem que se refazer em função da queda que você teve, porque não pôde suportar que seu orgulho fosse ferido. E essa demência passageira, ela se assemelha ao bruto, que faz com que a gente perca o sangue frio e a razão. Quem diz isso são os espíritos. O espírita é instigado a esforçar-se por dominá-la e entender de que a cólera é contrária à caridade, à humildade cristã. Ele usa exatamente esta frase. O espírita é instigado a esforçar-se por dominá-la e entender que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Lembrando que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, não é ao corpo. Ele se acha muito bonito, ele é muito vaidoso, não é porque tem um corpo bonito, é porque ele se acha assim. É o espírito, ele reflete do espírito dele o que ele ainda não conseguiu superar. A experiência não vos mostra. Olha a pergunta que é feita por Hahnemann. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam em vossos olhos? Nós temos um poder incrível dentro de nós que se chama vontade. E esse mesmo poder é que faz com que a gente mude de atitude diante da nossa vontade de querer melhorar. É uma vontade, mas que ela tem que ser equipada com a mansuetude, com a resignação, com a humildade, conforme ele nos explica. Nós estamos vendo perfis do homem de bem, do capítulo Sede Perfeito, repito de novo. Esse é o desafio que eu trouxe para todos nós. Desafio de mudança, de melhoria, porque, afinal de contas, é para isso que nós reencarnamos. Eu vou continuar agora fazendo as minhas observações. Nós estamos passando por momentos de provas profundas na transição para esse mundo de regeneração que Allan Kardec nos trouxe e está no capítulo 18
da Gênesis. O momento que vivenciamos, nós que somos os trabalhadores das últimas horas, todos nós, não somos espíritos, somos todos nós, fomos chamados pelo dono da vinha, na última hora, para que pudéssemos trabalhar e ganharmos o mesmo denário do trabalhador da primeira hora. Isso é misericórdia divina. Isso é amor de Deus, trazida pelo Cristo. E nós devemos de prestar bem atenção a isso. O mundo hoje nos convoca a uma mudança profunda interior. Não estamos aqui de brincadeira nesse momento. Nós estamos aqui em provas. A cada segundo, nós somos testados. Os desafios acontecem a nossos olhos. A massa escura que está neste planeta, com a queda dos anjos, com a queda dos exilados de Capela, entre outros mundos também que vieram para cá, não foi só os exilados, não foi só Capela, Aldebaran e tantos outros, reencarnaram aqui. E trouxeram não só almas que caíram, mas trouxeram também o núcleo desses planetas, onde estavam as trevas, os umbrais destes planetas. Não nos enganemos. E eles estão há milênios se achando que são os deuses, semideuses. Quantas civilizações nós tivemos aqui na Terra? E não venhamos dizer que a Terra é só mundo de prova e expiação, que ninguém evolui. Muito pelo contrário. Bezerra de Menezes não é uma prova de evolução. Emmanuel é outra prova. Vamos parar por aí. Chico Xavier. Eles não estão aqui há alguns milhares de anos com a gente. Nós sabemos da vida do senador Públio Ventura, que antes foi Shura, muito mal, e que hoje se encontra reencarnado, conforme informações de Divaldo, e é um espírito que nos trouxe uma maravilha de literatura, informações precisas do Ave Cristo, Paulo Estevão, que não há desmentido de nada que ali está colocado. Continuando, o processo de mudança interior precisa ser acelerado. Nós escutamos o tempo todo os espíritos dizer mudança de atitude mental. Filhos, prestem atenção, aproveitem. Nós estamos nas últimas horas. O doutor Bezerra cansa de nos ajudar mandando as suas mensagens, as suas informações. Isso deve ser fixado em nosso coração, entre tantas as virtudes, as da mansidão e da pacificação, que é objeto do nosso estudo hoje, e que se desdobra em outras virtudes. E esse coração que eu falo, gente, não é o material. É a nossa caixa mental superior, é o nosso verdadeiro coração espiritual, onde estão os tesouros. Isso está no plural, porque nós tivemos milhares de reencarnações, possivelmente, muitas reencarnações. E o que foi bom está guardado nesse tesouro, nessa caixa, que Jesus diz que a traça não vai lá corroer. Eu chego à conclusão que o nosso propósito é de progredir para um mundo regenerado. Porque a Terra está em transição, está em evolução, ela está no momento em que temos que decidir em nosso benefício. E a lei do progresso, estudada por Allan Kardec, e por todo esse manancial de informação que o Espiritismo nos dá, nós temos condições, sim, de iniciar a nossa transição interior. Porque a transição não é só do mundo, a transição é do espírito.
A regeneração está em nós. O mundo ditoso celeste está em nós. É claro que nós habitaremos comunidades. Não tem como. Vamos habitar. Mas essa mudança é extremamente interior. É pessoal e coletiva. Caso não consigamos progredir, todos nós sabemos, existe a lei de atração vibracional. Tanto é que quando nós partimos desse mundo, se formos maus, seremos atraídos vibracionalmente para um umbral, dependendo, vai para a treva. É vibração, é energia. E seremos atraídos para mundos compatíveis ao nosso estado moral, diante das leis eternas do nosso Criador. Lembrando mais uma vez que elas estão em nossa consciência. Estão em nós. O momento nos impõe disciplina aos compromissos de melhora que foi assumido por todos nós, principalmente os espíritas. Porque antes de reencarnarmos, e eu gosto de lembrar isso nas nossas lives, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos lembra que nós assinamos lá um compromisso, que nós seríamos espíritas e que nós faríamos progressos. Porque sair daqui, como falava Newton Boechat, saudoso Newton Boechat, saímos daqui da Terra, entramos aqui na Terra uma toalha molhada em nós, e que nós viemos aqui na Terra torcer essa toalha. E voltamos mais encharcados, mais pesados. Não é possível. E o Newton tinha toda uma explicação muito interessante para esse assunto. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu quero reforçar que nós não somos ainda mansos, não somos pacificadores, mas nós sabemos o caminho da mansuetude e da pacificação, porque o Espiritismo tem nos mostrado esses caminhos. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos feito alguma faxina interior. Porque não basta ir só ao centro espírita da paz, ver palestra, não basta só isso. É necessário uma mudança real interior em cada um de nós. Bezerra tem nos chamado a atenção para isso, nas suas várias mensagens. Temos amigos que é o Augusto, né, o médium Augusto aqui do Regeneração, que recebe mensagem do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e ele tem nos chamado a essa atenção, da necessidade de nós acelerarmos esse processo, porque o tempo está correndo, e a regeneração está se aproximando, e isso vai estreitar cada vez mais. E os problemas na Terra vão estreitar também cada vez mais. Está lá no livro Céu e Inferno. Uma das observações do mundo, da entrada do mundo, da regeneração, é a inversão dos valores, que estamos vendo claramente agora. No tempo lá das cruzadas, o mundo não conseguia ver com tanta facilidade isso tudo, não. Mas hoje nós temos WhatsApp, Facebook, internet. Hoje dá-se um espirro no Polo Norte, se for gravado no Polo Sul, sai da mesma hora. É o efeito borboleta. Bate a asa lá no hemisfério norte, repercute no sul. Assim como as ondas mentais que nós estamos emitindo. Então, meus irmãos, nós sabemos o dever de casa. Todos nós sabemos o dever de casa. Ninguém sabe, ninguém pode alegar, chegar do outro lado da vida, que não conhecia a paciência, a resignação, o amor, como nós estávamos ainda há pouco conversando sobre o amor.
E não é o amor da terra, é o amor da paz, é o amor da resignação, é o amor da caridade verdadeira, é um amor que eu vejo em alguns irmãos nossos, um simples gesto. Isso é maravilhoso para o nosso universo. Eu vejo pessoas, amigas, que fazem saquinhos de comida para cachorro, dessa transição, perdão, dessa pandemia. Eu gosto de botar sempre entre aspas. Ela leva, uma irmã nossa, vários saquinhos com comida de cachorro, e ela, quando vai ao trabalho, ela vê aqueles animais lá na Avenida Passos, onde ela trabalha, e ela vai, rasga o saquinho assim e coloca para aqueles cachorros abandonados. Eles vêm comer com uma rapidez incrível. Ela disse para mim, Legário, eu não consigo ficar tranquila vendo esses animais. Outro amigo nosso abriu o coração para ajudar aos pobres da rua. Cada um tem uma identificação. Outro manda para a casa da mãe pobre uma gentileza, sabe? Manda para o GRAC. É um gesto que a gente faz, por mais simples que eles forem, mas que seja a nossa energia indo com amor, porque é aí que vai sendo espalhado essa energia. Nas coisas mais simples. Jesus não veio com complexidade. Jesus nos trouxe coisas simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É simples. É aquilo que nós estávamos estudando há pouco. É nós desenvolvermos a nossa vontade. Ah, mas nós temos um karma pesado. Eu não sou espírito ainda desenvolvido. Sou muito incipiente. Podemos ser tudo isso. Mas se nós queremos mudar, nós mudamos. Então, meus irmãos, o desafio está feito. Não por mim. Não estou desafiando ninguém. O desafio está feito em nossas almas, por tudo aquilo que estudamos, por tudo aquilo que nós acreditamos e sabemos já que é verdadeiro em nossos corações. Não podemos mais nos enganar diante do que está acontecendo no mundo, que é irreversível. Nós não vamos voltar para aquela matrixzinha antiga, nós temos que sair dela, estamos saindo dessa forma de pensamento que nós tínhamos para vivenciarmos uma outra e verdadeiramente o amor que Jesus nos trouxe. Perdão, resignação, amor, coisas que nós vamos começar no beabá. Não importa, mas devemos de começar imediatamente. E nós já começamos já. Porque nós estamos falando, Regeneração abre esse portal. Eu vejo tantos centros abrindo portal, o Haroldo Dutra, o Divaldo, tantos e tantos outros médiuns e rapazes bem jovens, colocando o espiritismo assim de uma maneira tão boa e tão fácil de se entender. Muita gente trabalhando e jogando no espaço da internet boas mensagens, boas orientações. Então, nós temos um manancial de informação que hoje nós podemos dizer que está em nossos corações, com esse aprendizado. Então, queridos irmãos, eu agradeço a atenção de todos que tiveram a paciência de me escutar. Eu agradeço ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido doutor, e peço pelo nosso Regeneração, peço pelo nosso presidente Walter, para que ele tenha saúde, para que ele seja muito intuído, para que possamos, ainda este ano, reabrir as portas do nosso Regeneração e presencialmente podemos trabalhar como vínhamos trabalhando há 2 anos atrás. E continuamos através da internet. Mas o presencial é aquele calor humano, do abraço, do aperto de mão, e nós nos vemos, nos sentimos com as nossas vibrações. Isso não tem preço. Que Deus nos abençoe, que nos proteja
e que tenhamos uma noite de paz e que possamos ir para os campos dos nossos sonhos, possamos esbarrar com os amigos espirituais e que nos ensinarão com mais tranquilidade a mansuetude e a pacificação, desdobrando-se isso em várias virtudes que, com certeza, daremos passos largos, como fala Emmanuel nas suas informações. Que Deus nos abençoe. Ana, agradeço. Nós é que agradecemos, olha.